Oi, pessoal, tudo bom por aí? Imigração e vida cristã. Como é que a gente consegue permanecer firme em Deus quando a gente imigra? Nem para algumas pessoas é algo natural, mas nem para todo mundo é. Eu imigrei para o Canadá em 2012 com a minha família e não foi como se nada tivesse acontecido. Não foi uma coisa simples, normal, as emoções estavam em dia, não. E olha que foi uma imigração bem correta. A gente, em termos de documentação, não tinha nenhum problema, a gente já chegou com a residência, em termos de família também, em termos de propósito também, a gente tinha sido enviado claramente por Deus, mas mesmo assim, não é fácil. A gente está no nosso país de origem, a gente conhece onde comprar o que a gente quer, a gente conhece onde é que tem o melhor suco, o melhor açaí, a melhor picanha, o melhor tudo a gente já conhece, porque a gente construiu uma história ali. E você, na vida adulta, que foi o meu caso, começar do zero em um outro lugar, você vai ter que aprender idioma, expressões, lugares, marcas de tudo. E como não desanimar nas nossas emoções e até na nossa vida com Deus, nesse processo inteiro. Tem uma parte na Bíblia, lá em Mateus 7, a partir do versículo 24, e que fala o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele continua falando sobre a possibilidade que nós todos temos de pegar a nossa casa e construir sobre a areia. Quando a gente constrói sobre a areia, o vento vem, a chuva vem, e aquela estrutura ela vai ficando frágil, frágil, e a casa desmorona. Mas quando a gente constrói a nossa casa sobre a rocha, pode vir o que for, que ela permanece em pé. E eu descobri ali nessa prova de fogo que a minha casa, a minha vida, o meu coração eram construídos sobre a rocha que era Jesus. Eu acho que ali foi realmente uma prova de que eu amava a Deus. Porque a gente sai de tudo que a gente conhece como zona de conforto. Tudo. Menos Deus. Deus, ele continua sendo a nossa zona de conforto. E aí... Ai, sai, Muriçoca. E aí a gente continuar sem dar aquela surtada, né? Que é impossível, né? O imigrante, ele dá umas enlouquecidazinhas e depois ele volta, normal, porque é muita coisa realmente. Mas sem que isso nos afaste de Deus. E eu vou contar como é que eu fiz, qual foi a minha estratégia. A minha estratégia foi, a gente chegou no Canadá e a gente começou a ir numa igreja local. A gente passou um tempo numa igreja em inglês e francês, que era muito legal, maravilhosa lá. Só que a gente não adaptou muito porque a gente precisava de 6 meses sentado na igreja, indo para a igreja, para depois começar a servir. E a gente é do serviço. Então a gente não adaptou nesse estilo, que não é errado, só não é o que a gente consegue. Porque até pelo que eu creio, Jesus falou que ele veio para servir e não ser servido. Então eu ficar 6 meses olhando, eu não conseguiria. Depois a gente foi para uma outra igreja, que a gente ficou lá por 6 anos, foi muito bom também. Até que depois a nova veio a nascer e já estamos aí com 5 anos. A minha forma foi andar com pessoas que amavam a Deus. Quando eu andava com pessoas que amavam a Deus, elas me ajudavam nas minhas limitações, porque elas não iam querer me destruir, elas iriam me ajudar. Então, falando para mim onde eu iria encontrar tal coisa, gastando meu tempo com pessoas que teriam boas conversas, que seriam boas companhias para mim, para o meu marido, para os meus filhos. Não gastando meu tempo com pensamentos vazios, também foi uma outra estratégia. Por exemplo, e se eu estivesse no Brasil agora, o que é que eu estaria fazendo? Eu não estou no Brasil agora. Eu não sei o que eu estaria fazendo.
Eu poderia estar no Brasil naquele momento pensando, se eu estivesse no Canadá, o que eu estaria fazendo? Então são pensamentos vazios que fazem com que a gente não vá nem para frente nem para trás. A gente fica ali naquele mesmo lugar. Então não vale a pena. Uma outra estratégia que eu utilizei e continuo utilizando eu sempre faço orações. Deus, o que é que o Senhor quer para a minha vida nesse período de tempo? Eu estou aqui nesse lugar geográfico, eu estou aqui no meio dessas pessoas, o que é que o Senhor quer de mim para ali? Então eu vou ouvindo a voz de Deus e eu vou sempre tendo um sentido de propósito. Estou aqui com um objetivo, com um propósito, porque eu preciso também entender o que é que eu estou fazendo ali. Eu não estou perdida em lugar nenhum. Se Deus me colocou em um lugar, Ele tem um propósito para mim. E até eu entendo, talvez você possa perguntar aí, mas como é que a gente sabe o nosso propósito, né? Como é que a gente ouve a voz de Deus? Pega a Bíblia, lê Bíblia. Essa é a melhor forma. Vai lendo a Bíblia, vai orando, Deus ele acha um jeito de falar que você vai entender. Não fica preocupado em como Deus vai falar comigo. Não, faz a sua parte. Conhece a Bíblia, gasta tempo em oração, serve em alguma igreja local. Deus ele vai achar um jeito de comunicar com você. Ele pode te dar um sonho. Você pode estar ouvindo uma música e uma parte entrar no seu coração como uma verdade plena ali. Você fala, poxa, realmente. Você pode estar lendo a Bíblia e você entender e ter aquela compreensão e falar, poxa, realmente isso aqui na minha vida agora faz sentido. Outras pessoas, ou alguma conversa, Deus ele usa infinitas formas de falar. E eu fui buscando e continuo nesse processo para entender que eu continuo sendo imigrante, mesmo após tantos anos. Eu continuo sendo, apesar de não ser tratada como, porque aqui onde eu moro, no Canadá, eles são super abertos, a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Eu sei que outros países têm problemas com imigrantes, mas não tem nenhuma barreira desse nível. Mas para mim a barreira sempre é aqui, na mente e no espiritual, que eu preciso entender o que eu estou fazendo. Então você pode se perguntar agora e perguntar para Deus, Deus, o que é que eu estou fazendo agora, nesse período de vida, nesse lugar onde eu estou. Uma outra coisa que tem me ajudado muito na vida de imigrante, para não deixar a minha vida cristã de lado, é entender que não existe vida imigrante, vida de trabalho, vida familiar, vida cristã. É vida. É a nossa vida. E Deus ele precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. Em todos os assuntos e em todos os aspectos. Às vezes, a gente só busca a Deus neste específico assunto. Ou em um momento de muita dificuldade. Mas se a gente tiver Deus e os conselhos dele em tudo, a gente vai ter uma vida, é questão de inteligência, a gente vai ter uma vida muito mais leve. Não zero problema, porque a gente está aqui, né, nessa falha técnica aqui pós-pecado, né? Mas a gente vai ter uma segurança muito grande de que tem um pai de amor cuidando da gente. Então, para mim, para a minha família, a forma que a gente tem vivido imigração e vida cristã é servindo muito, amando muito, sendo servido, sendo amado, tendo a Deus como nossa base, como a nossa casa sendo firmada em cima dele, tendo momentos de choro, de tristeza, de alegria, de dúvidas. Quantas vezes? Ai, Deus, e agora? Né? Mas existe uma paz que ela vai costurando todas as coisas, sabe? Os dias difíceis, os dias felizes. Existe essa paz, que é como se fosse uma linhazinha que ela vai costurando tudo e vai fazendo a gente ficar de pé. A gente vai ficando mais forte. E a gente vai tendo muitas histórias para contar para quem começa depois da gente, para quem chegou depois, para quem hoje está chorando porque não sabe a marca de sabão em pó que se compra. A gente já passou por isso, eu já chorei por causa disso também. Ou porque a gente estacionou, na nossa primeira semana aqui, a gente estacionou na frente de um hidrante. Tinha uma vaguinha, a gente falou, é a vaga do crente, vamos estacionar. Estacionamos, descemos, fomos lá fazer o que a gente precisava. Quando voltava, tinha lá a multazinha.
e a gente nem entendia em francês a palavra hidrante. Quando a gente foi olhar na tradução, e a gente viu realmente, a gente não pode estacionar na frente do hidrante. A gente chorou, a gente, como é que vai pagar essa multa? A gente já chorou com um monte de coisa. Então, a gente hoje tem uma misericórdia muito grande para quem está passando por situações, e a gente tem a graça de falar, vai passar. Você vai aprender as regras, você vai aprender a se virar, você vai aprender o ponto do forno, você vai aprender a usar as tecnologias que aqui a gente tem, você vai aprender a se divertir em parques, você vai descobrir também que a McDonald's não é tão diferente do valor de um restaurante, se um restaurante básico lá, um restaurante bom, mas que não seja esses chicãos. E aí, tudo isso a gente foi aprendendo, e hoje a gente tem a graça de ajudar a quem está aqui. E em todos os passos, em todos os momentos, Deus ele estava ali costurando esses nossos momentos fáceis e difíceis e nos dando força. Então, se você é imigrante em algum lugar ou se você está pensando em imigrar, saiba que você vai ter muito motivo para rir, muito motivo para chorar. Mas que Deus ele vai estar ali em todos os momentos, assim como foi com a minha vida. Então, ore, busque a Ele e esteja perto de pessoas que vão te auxiliar nesse processo. Tá bom? Beijo, Deus te abençoe.